Presidente, eu quero apresentar o primeiro requerimento a essa comissão de inquérito para apurar as irregularidades na CARS e, nos termos do parágrafo 3º do artigo 52 da Constituição Federal, combinado com o artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a essa comissão parlamentar de inquérito a convocação dos seguintes senhores para que seja realizada a oitiva. Primeiro, Procurador-Chefe da Fazenda Nacional, Coordenação do Contencioso Administrativo e Tributário da PGFN, o senhor Paulo Riscado, não é Ricardo, não é Riscado, o Paulo Riscado. Membro do Ministério Público Federal, do 6º Ofício de Combate à Corrupção e Procuradoria da República, Distrito Federal, o senhor Frederico Paiva. Terceiro, delegado da Polícia Federal da Operação Zelote, Oslaim Campos Santana. Quarto, a presidente da CAF, Carlos Barreto. A vice-presidente da CAF, a senhora Maria Tereza Martins Lopes. O senhor conselheiro da CAF, Paulo Roberto Cortez. E o advogado, o senhor Leonardo Manzan. A justificação é de que a Operação Zelote, feita em março, desbaratou esquema de fraude que desfalcava os cofres públicos da CAF, Conselho Administrativo dos Recursos Fiscais. O Conselho é um órgão do Ministério da Fazenda. Esse Conselho foi criado em 2008 por uma medida provisória que foi convertida em lei, e é um conselho composto por 72 conselheiros, com a estrutura organizacional maior até do que o Ministério. E, antes disso, o julgamento era feito pela Justiça Federal, o Tribunal Federal de Recursos, que julgava perfeitamente isso sem nenhuma dificuldade. E ele é um conselho paritário. Metade desse conselho ele é composto por indicação de membros, de representantes das empresas, ou seja, metade do conselho são as empresas devedoras que indicam os seus conselheiros, e metade são indicados pela Receita Federal. Tanto é que hoje, na composição da CAF, o presidente é da Receita Federal e a vice-presidente é advogada do Bradesco. Então, esse conselho, ao longo desse período, se observou a postergação de análise de auto de infração dados pelos auditores da Receita Federal. E a Polícia Federal identificou, através de interceptação telefônica, conselheiros, advogados, membros do Conselho, negociando pareceres contra os interesses do Estado e dando grave prejuízo ao erário. Então, essa é uma situação de que essa CPI precisa entrar profundamente para verificar e corrigir uma nova corrupção na administração pública do Brasil, que, de alguma forma, a cada dia deslustra mais a gestão pública no nosso país. Por isso, eu acredito que os senhores senadores e senadoras, nós todos, deveremos aqui ouvir, trabalhar para acabar com essa situação, até porque eu posso dizer a Vossa Excelência, pelo levantamento que eu fiz, que se os devedores da Avenida Paulista pagarem metade do que deve ao erário, resolve o ajuste fiscal e ainda sobra dinheiro para terminar a transposição e a revitalização do São Francisco. Esse é um levantamento que eu fiz, porque são todos grandes empresas, empresas de grande porte, na maioria bancos, que têm lucros exorbitantes e publicam esses lucros, como foi agora, exorbitantes. Portanto, eu não vejo por que não pagar os impostos, fazer sonegação fiscal, como foi indicado e mostrado pela Polícia Federal, ao ponto de um dos conselheiros que foram engrampeados pela Polícia Federal dizer em alto e bom som que só quem paga imposto do Brasil são os pequenininhos, são os coitadinhos. Por isso,
eu acho que a responsabilidade nossa é muito grande e, por isso, eu estou encaminhando esse requerimento que eu peço a Vossa Excelência que coloque em votação.